Vamos falar um pouquinho hoje sobre velhas estruturas que a gente ainda quer que funcione depois que a gente aceitou Cristo, tá? Isso não vai funcionar, gente. Nós precisamos ter uma única estrutura dentro de nós, que é o Evangelho, a palavra de Deus. É nessa palavra que eu vou começar a criar raízes com o Senhor, né? Começar a me aprofundar mais, a entender que cada momento difícil da minha vida vai me levar para um patamar maior, para um degrau maior, que não é para mim desesperar, não é para mim deixar com que a alma tome o governo, né? E eu comece a ser dirigida pela alma e não mais pela voz do Senhor. Então, por exemplo, quando a gente vê uma casa em construção, a gente não vê a hora da casa ficar pronta, né? Ver como que vai ser o estilo, a cor, a iluminação. Só que aquilo que a gente está vendo é apenas 20% dela, porque 80% está na fundação. Como que essa casa foi feita? Está bem forte, fortalecida ali embaixo, né? É uma estrutura forte, né? Uma estrutura que vai suportar o vento, a chuva, até o movimento da terra. É isso que importa. E muitas vezes a gente tem aquele cuidado mais na aparência do que o que está aqui dentro. Só que o Senhor ele tem que mexer com essas estruturas aqui nossa, né? Quando a gente aceita Jesus na nossa vida, a gente olha muito a parte exterior. E sabe o que Jesus olha de verdade e fala: opa, ela aceitou eu na minha vida. Pai, esse dia ele me aceitou. Vamos começar agora a obra na vida dela? Vamos começar a trabalhar, tirar todos aqueles cacos, aqueles entulhos que estão dentro dela, aquelas feridas, vão começar a cicatrizar, aquelas lembranças do passado, aqueles abusos, aquela dor que dói tanto ainda dentro dela que ela não consegue se livrar. Nós vamos começar por etapas e é assim que o Senhor trabalha na nossa vida, tá? Às vezes a gente está tão preocupado, né, em belezar aqui fora, mas o Senhor está olhando como está aqui dentro. Porque se aqui não tiver uma estrutura boa, o dia mal, como a Bíblia diz, vem para todo mundo e não vem só uma vez, vem várias vezes. Eu não vou aguentar o tranco. Uma hora eu vou cair. Agora ficar vivendo assim, ó, com montanha-russa também não dá, tá? Então, nós aceitamos Jesus, se prepara, porque o Senhor vai organizar a casinha aí dentro. Mas como que ele vai organizar? Ele vai fazer com que você construa aí o que está dentro de você, o interior seu, na rocha, tá? Porque essa rocha é o que vai nos proteger de todo mal. Nós não precisamos mais ter um muro de proteção, né? Tipo, para me defender daquilo que aconteceu, para que eu nunca mais viva aquela dor, eu vou criar esse muro aqui, vou me afastar das pessoas, não quero pessoa assim na minha vida, deixa como tá. Isso é eu tentando me defender, mas eu não preciso disso. O Senhor fala, a gente pega em Jó, né? Quando Satanás foi lá para fazer algo contra Jó, né? O Senhor mesmo falando de Jó para Satanás, Satanás fala assim, ó, também nada pode acontecer, porque tem uma cerca, você colocou uma cerca ao redor dele. Essa cerca é a proteção, gente, do Senhor na nossa vida. Só que de vez em quando, essa cerquinha, ela não é permanente, fixa. Ela é removível, o Senhor vai permitir algo na nossa vida, mas não é para destruição, é para o nosso crescimento e nós precisamos crescer. Se o Senhor Jesus fala que somos soldados, né? Nós somos soldados de Cristo aqui na Bíblia, está escrito isso. A gente pega lá, começa a ver como que é um treinamento no exército. Ali não é treinamento para menininho, não. Ou o menino se torna homem ou não vai suportar o treinamento, não. Treinamento difícil, gente, é cansativo. Mas por quê? Porque eles estão indo para uma batalha, eles têm que se preparar para a batalha. Só que a gente quer se preparar para a batalha parado. Né? Então, quando vem uma dor, por exemplo, a gente está passando uma situação difícil, a gente começa a recuar. A gente, quando o trabalho está difícil, a gente já vai procurar outro serviço. O casamento está difícil, né? A gente já pensa em divorciar. Tá acontecendo coisas horríveis ali? Eu não quero, né? Pode ver pessoas que têm traumas ainda dentro delas, que não foram curadas. Sempre algo está parando elas. Isso é com qualquer um, a gente não aguenta. Se a gente não tiver o alicerce do Senhor, a fundação dele aqui dentro, gente, nós não aguentamos, né? O Senhor nos fez do pó, né? Do barro, né? Não de um aço. A gente não aguenta. Então, qualquer água jogando em nós direto, a gente vai desfazer. Mas nós precisamos deixar, como fala em Jeremias, né? O oleiro
nos fazer da forma dele, porque só ele sabe o que é melhor para nós, né? Nós vimos assim, por exemplo, nós vemos, né? Quando nós não deixamos as estruturas do Senhor serem formadas aqui dentro de nós, e Ele começar a arrumar aqui, nós vivemos, sabe com o quê? Com as fortalezas do inimigo na nossa mente. E enquanto isso não for destruído, e só é destruído quando começa o trabalhar do Senhor de dentro para fora, né? Que a gente vai começar a enxergar quantos anos a gente viveu numa mentira, lutando por coisas que não tinha nada a ver, brigando por coisas que não tinha nada a ver. Enquanto não tiver essas estruturas em nós, a gente está perdendo tempo, tá? Aonde a gente está vivendo, tendo um estilo de vida de acordo com o padrão do inimigo. Então, essas fortalezas, gente, que o diabo vai criando na nossa vida, desde quando a gente se entende por gente aí, tá? Ele vai pegando fatos, seja históricos na nossa família, vivência com os pais, às vezes lugares, né, um lar desestruturado, ele vai lançando o padrão dele, vai lançando. E chega um certo ponto que a gente vai tomando aquilo como verdade, tá? Então, as nossas experiências de vida, o nosso histórico, a nossa história de vida aí, conta muito e diz muito quais são as fortalezas que estão aqui na minha mente. Será que é uma mente de Cristo, como fala Romanos 12, 2? Será que eu tenho fortalezas do inimigo ainda me direcionando a cada dia? Né? Como eu estou vivendo? Eu quero dizer algo para você. O diabo, ele não está preocupado em tirar eu e você da igreja, né? De uma igreja evangélica. Até porque Deus, ele não é evangélico, né? Mas o que ele está preocupado, o que ele quer que aconteça com a gente continua ali dentro, cantando para o Senhor, fazendo as coisas aí que tem que fazer, trabalhando às vezes em 10 ministérios, que tem gente que faz isso, né? Pega 10 compromissos dentro de uma igreja, se entope e acaba esquecendo que tem uma família, né? Mas porque muitas vezes a pessoa se esconde nos afazeres achando que tem o quê? Uma compensação com Deus. Deus não é banco para descontar cheque, para compensar cheque, não, tá? Se tem algo errado aí dentro de você, Deus vai lá e vai querer mexer, tá? Porque só mexendo dentro de nós que a gente vai funcionar perfeitamente, tá? Então, não ache que a luta do inimigo é te tirar da igreja. Não, ele quer que você fique lá e fique bem ocupado lá dentro, né? Não tendo tempo para ter esse momento de dentro para fora, onde o Senhor venha tocar dentro de você, sarar as feridas e mudar alguns comportamentos, remover algumas estruturas que foi colocado ali com permissão, onde o diabo foi lá e colocou. Então, muitas vezes a gente faz concessões com o inimigo e a gente não percebe, né? Na nossa vida, a gente vai fazendo concessões aceitando as mentiras dele, né? O diabo, ele não vem, ele é um bom contador de história, de mentira, né? Ele é um bom ilusionista. Então, ele sabe como nós funcionamos, ele sabe como foi a nossa vida, né? E ele vai fazendo o quê? Ele vai lançando aquilo que convém a mim, né? Então, se ele, por exemplo, sabe que algumas coisas talvez eu concorde, ele vai lançar aquilo, ele não vai lançar o que ele sabe que eu já rejeito, mas ele vai mexer naquela área que é vulnerável, naquela área que um dia ele foi lá e fez um estrago. Nós precisamos entender o seguinte, nós cristãos, viver o evangelho é criar raízes. E à medida que eu vou criando raízes, né, o Senhor vai fazendo com que eu me aprofunde com Ele. Eu vou deixando com que aqueles momentos difíceis que eu estou vivendo não façam com que eu pegue atalho, com que eu aborte, né, aquele momento, a falar, não quero viver aquilo, eu quero pular esse processo, não quero viver essa dor. Né? Eu posso falar isso para Deus, só que é a pior coisa que eu estou fazendo. Né? Porque a partir do momento que eu falo não para Deus, quem acaba criando um muro e tendo que se proteger sou eu mesma, né? Então, por exemplo, o senhor fala assim, Cidiane, eu quero que você vá para a direita. E eu falo assim, não, Deus, eu quero ir para a esquerda porque a direita não tá legal, não quero mais ficar aqui. O que vai acontecer? E eu vou ter que me virar ali na esquerda, né? Mas quando eu estou com Ele, por mais difícil que seja, portas que nunca existiram começam a se abrir ali na minha vida, mas eu preciso confiar. E essa medida que nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos vivendo uma vida de entendimento, de profundidade com Ele. Nós precisamos sair dessa superfície, dessa casca, dessa coisa horrível que tem nos cercado, e a gente tem permitido, né,
E para não viver, gente, trocado isso para não viver o mais profundo com o Senhor, né? Então, assim, até que ponto, até onde eu estou disposta a querer me sujeitar ao Senhor. A obediência é o que vai gerar um crescimento, um amadurecimento dentro de mim. Não tem outra forma, gente. E nós precisamos aceitar, quando vierem sim as dificuldades no dia a dia, Senhor, o que eu tenho que fazer? Né? Jesus, quando veio, eu não vi ele carregando uma pena, eu vi ele carregando uma cruz. E é difícil. Né? Eu vi o meu Senhor chorando porque ele não queria passar por aquilo na cruz, mas mesmo assim o meu Senhor Jesus disse assim: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. O que nós estamos fazendo de diferente? Por que nós estamos falando assim, Jesus, Deus, eu não quero passar por isso? Por que eu estou fazendo diferente do meu Senhor? Nós temos uma aliança com Ele. Não tenha uma aliança com esse mundo corrompido. Não aceite as sugestões do inimigo. Peça para que o Senhor te ajude a entender quais são as fortalezas que existem na tua mente, porque senão você não vai ter a mente de Cristo. Você vai achar que um pouquinho, 10% já tá bom. Não, a mente de Cristo que fala em Romanos 12:2 é 100%, gente. Não é servir a Deus 5%, 20%. E se você passou por algum momento difícil na tua vida, te chacoalhou, te jogou para longe, volta. Né? Volta e começa a falar: Senhor, eu realmente não posso sentir. E, gente, nós não podemos nada sem o Senhor, né? Então, fica aqui algo que não é alguém que está falando só por falar. É alguém que tem vivido, buscado estar sempre na vontade do Senhor, por mais difícil que seja, mas é não sair deste lugar, né? E eu falo que é isso que eu passo para os meus filhos também. Eu quero criar filhos fortes, onde um vento, uma chuva, uma tempestade não faz com que eles corram para se esconder da chuva, mas que eles fiquem na chuva sabendo que há um Deus na vida deles que está cuidando de tudo. Então, fica aí a dica. Nós somos soldados de Cristo, nós estamos em treinamento, né? Só que nós precisamos passar por essa arrumação aqui dentro, essa transformação aqui na mente também, para que a gente consiga a resistir e funcionar 100% aonde o Senhor tem nos chamado. Deus abençoe muito você.